Agradecer a Deus por esse dia, né, que está encerrando. Pela noite que está começando agora, é 6 horas, né? A hora da Ave Maria. A hora que Gabriel, enquanto com Maria ali, anuncia a chegada do Salvador, do nosso Mestre, Senhor Jesus, que ela deveria hospedá-lo no claustro materno. E Maria ali recebe aquela informação, uma jovem, sem saber o que fazer com aquela informação. Mas logo em seguida ela compreende que ela tinha sido a escolhida de Deus, ou seja, foi programada no mundo espiritual para vir à Terra, para receber Jesus. Então nesse momento também, os espíritos amigos, os anjos, como queiram chamar, anuncia a cada um de nós a chegada de Jesus em nossas vidas. Pense em Jesus nesse momento, nesse Mestre, Senhor, em todas as horas, que sempre está nos ajudando, nos fortalecendo. Que nós precisamos desse braço forte, atuando sobre nós, nos fortalecendo, nos dando coragem, proporcionando a saúde do corpo e da alma, na certeza de que nós não estamos sozinhos. E nas horas mais difíceis, como lá em Genezaré, quando o barco da vida está agitado pelas ondas difíceis, Jesus sempre está para acalmar, como fez ali com os apóstolos, levantou a mão e o vento e a água se acalmaram, não é? E como nós, os apóstolos, perguntaram: quem é esse a quem o vento e o mar obedecem? É esse Senhor que nos retira do nosso cativeiro, que nos ajuda a sair de dentro de nós, crescendo de forma exponencial no amor e vivendo experiências de libertação e de paz. Os Espíritos vão nos ajudar no processo de cura e aperfeiçoamento, mas a decisão de mudar é nossa. Então, lá no fundo do seu coração, agradeça a Deus, agradeça a Jesus, a Maria, essa espiritualidade amiga que porta na nossa casa, por tudo que você tem recebido. Peça que Jesus mandou a gente pedir. Pede pelos irmãos que estão doentes, pela mãe de Serginho, que está se recuperando de uma cirurgia, e tantos outros irmãos nossos que estão doentes, no meio da rua, nos hospitais, nos presídios. Aqueles que estão doentes em casa, desenganados pelos médicos, mas Jesus chega nessa hora para ajudar com a sua equipe. Assim sendo o Senhor, nós te pedimos permissão para iniciarmos nossas tarefas com a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, nos ilumine. Amém. Uma boa noite para todos, um bom trabalho, que Deus abençoe. Hugo, depois dá uma panorâmica, porque está bonito aqui hoje.
Estamos com a casa cheia, nossos adolescentes, já marquei alguns de Doutor de Ouro, né? Gente, que coisa boa a gente estar com a casa cheia para tratar de um tema tão importante, né? Um tema que fala da nossa origem, fala de um papel que em algum momento nós vamos desempenhar na vida, fala do nosso futuro. Então, é um tema muito especial realmente. Convidamos os nossos adolescentes, porque o tema é honrar pai e mãe, o que difere de obedecer pai e mãe. É um tema, né, Francisco? Quem vai conversar conosco a respeito é o meu irmão, Francisco Barbosa. Uma alegria reencontrá-lo. Há pouco tempo a gente não se via, a gente trabalhou junto na Comissão Estadual do Espiritismo, mas mesmo, acho que tem uns 7 anos, 8 talvez, que a gente não se veja, mas a gente nunca se desgrudou. Graças a Deus, a gente nunca perdeu o contato e o vínculo, e é uma alegria enorme receber. Para não demorar mais, vamos passar a palavra para ele, tá bem? Os adolescentes que estão do lado de fora, entrem, por favor, mesmo que precisem sentar no chão, tá? É para entrar. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce paz do meigo Rabi possa permanecer conosco, porque aqui é um canto de encontro, um canto de encontro, um local em que a gente deposita os nossos melhores sentimentos, as nossas buscas, e encontramos aqui as possibilidades tão necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Rodrigo, quando colocar esses cachorros, bota eles para fora e fecha os portões, por favor, porque eles estão entrando. Bota para fora eles entram. Pode fechar os portões, tá? Isso não é comum aqui não, viu, gente? A casa hoje está cheia mesmo, pelo jeito. Eu sabia que ia ter uns efeitos especiais hoje, só não sabia que era tanto, né? É para compensar, né? Que possamos nesse instante continuar rogando a presença da espiritualidade amiga que sempre está ao nosso lado. A nossa amiga Adriana, ela falava da questão de mais ou menos 7, 8, talvez até mais tempo que não nos encontramos, fisicamente falando, porque é interessante quando realmente a nossa amizade ela é construída num alicerce firme e seguro. Quando nós nos revemos, parece que todo aquele tempo ele deixa de existir, porque ele é preenchido pela lacuna dos sentimentos de amizade, de carinho, de respeito, de cooperação mútua, de grandes aprendizados que tivemos na comissão, não é? Compartilhamos de muitas experiências de trabalho, e aquilo que a gente fez, nós fizemos realmente com a vontade de dar o melhor de nós. Talvez muitas vezes as pessoas criam expectativas demais nos outros, não é? E isso é um problema muito sério, porque quando a gente cria aquela expectativa, a gente detém a vontade de que a pessoa tem que atingir aquela expectativa que eu depositei. E quando eu vejo que a pessoa tem um lado humano,
com falhas, com erros, com imperfeições, e que eu determino um modelo de ser das pessoas, de agir. E nós sabemos que todos nós que estamos aqui somos espíritos em aprendizado. Cada um na sua dimensão, cada um com suas batalhas, cada um com suas lutas, cada um com aquela vontade, não é? Com aquele desejo de realmente mudar, da transformação, da reforma, das mudanças morais. Mas tudo isso são etapas que talvez não consigamos de primeira vez, mas vamos tentar uma segunda, uma terceira, porque nós somos aprendizes de sempre e nós somos brasileiros. Não desistimos nunca. Não temos como escolha a desistência. Não é esse o nosso objetivo, nem a nossa opção. Nós estamos aqui primeiro para enfrentarmos a nós mesmos, para nos colocarmos à frente da gente e desafiarmos os nossos limites. E sairmos daqui. A primeira intencionalidade quando a gente vem ao centro espírita é voltar melhor do que chegamos. E com certeza quando a gente vem para o Sublime Galileu, quando a gente chega em casa, a gente diz assim: valeu a pena. Valeu a pena por a gente ter encontrado mais um ponto de aprendizado, mais um momento de conquista, de superação. Então, na noite de hoje, foi me colocado realmente assim o grande desafio da gente falar da questão de honrar pai e mãe. E se tem o mesmo significado, né, em relação a obedecer, não é? E aí a gente vai saber o que difere, não é, de obedecer ao pai e mãe. E aí a gente vai traçando alguns paralelos, alguns olhares, alguns entendimentos. Quando a gente fala, quando a gente busca em obedecer, no sentido geral, se a gente for procurar em alguma questão de literatura, vai dizer que obedecer, né, é seguir. Seguir regras, seguir padrões, seguir determinações, não é? Mas, Francisco, honrar poderia ser a mesma coisa. Poderia sim. Mas quando a gente fala em honrar, está muito mais ligado a exaltar, não é? A respeitar, a vivenciar, a venerar, a elevar às alturas e, acima de tudo, glorificar. No decorrer das nossas falas, a gente vai ver que tem similaridade e tem diferenças. A gente vai perceber que muitas vezes aquela obediência que nós temos, não é? Ela é muito mais um conjunto de regras estabelecidas. A obediência diferente que a gente pode perceber, a gente vai buscar na Bíblia. Quando a gente diz assim: eu tenho obediência a Deus. E o ser humano, nós precisamos realmente ter essa união, esse elo, ao qual muitas vezes as pessoas estão buscando tantos caminhos, sem chegar a lugar nenhum. Porque o homem, sem ter Deus na sua vida, sem ter aquele Pai amoroso que nos guia, aquele Criador de todos nós, aquele que conhece a fundo cada um de nós, que conhece, como se diz, não é? Todas as nossas limitações, que conhece, que sabe a quantidade de cabelos que temos em nossa cabeça, não é? Isso aí é um testemunho
de como o Pai sabe quem nós somos. Como Ele, e outra, por pior que sejamos, por mais falhas que temos, por mais enfermidades, mazelas que ainda mantemos em nós, Ele nos ama do mesmo jeito. Ele ama com a propriedade do amor incondicional. Aquele que olha aquele filho que a gente sabe que o verdadeiro amor de pai e mãe, quando ele é colocado num sentimento de missão redentora para ajudar aquele espírito vacilante, aquele espírito que está em desequilíbrio, ele consegue olhar toda aquela, através de um olhar de raio-x, mas ele não desiste. E é nessa parte que eu realmente me identifico muito quando a mensagem de Jesus nos oferece isso. Quando ele olha e diz assim: em verdade vos digo, paus e pedras vão passar, mas as minhas palavras não. E ele dá o significado maior. A gente às vezes fala palavras a esmo, de qualquer forma. Mas a palavra de Jesus, ela tem uma propriedade tão grande que ele diz assim: nenhuma das ovelhas confiadas a mim pelo Pai se perderá. E todos aqui nós somos as ovelhas desse grande pastor. Esse pastor inesquecido. E aí a gente vai perguntar a cada um da gente, não é? A cada um de nós como filhos, a cada um de seus servos. Nós temos um conjunto, uma constelação familiar, que a espiritualidade ela trabalha tão bem, que ela nos coloca no lugar devido. Ela nos coloca no lugar que precisamos, junto das pessoas que precisamos, viver as experiências que necessitamos. Nem sempre a gente vai ter o companheiro que a gente tanto quer. Nem sempre a gente vai ter a companheira que tanto desejamos. Nem sempre vamos ter aqueles pais que tanto desejamos. Nem sempre termos os filhos que tanto desejamos. Mas podem saber de uma coisa: tudo está no seu devido lugar. Não tem nada incorreto. Tudo tem a razão, uma função. Não existe acaso. Existe um motivo. Existe uma providência. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, não é verdade? Ou não? Sim ou não? Da última vez que eu vim aqui, vocês estavam mais falantes. Não é? Eu não quero que fique batendo papo, não. É só conversar comigo, tá certo? Quando terminar, vocês vão falar. Então, quando a gente está aqui, nós precisamos sentir pertencer aqui. Precisamos estar de verdade. Precisamos sentir que estamos aqui. Precisamos pertencer a esse ambiente, que é uma construção de todos nós. Desde as mais novinhas até... assim, cadê Josenildo? Até Josenildo, não é? Todos estabelecem essa conexão. Todos estamos aqui depositando aqui nossos sentimentos melhores. Quando a gente vem para cá, além dos nossos pedidos, além das nossas dores, nós precisamos oferecer o melhor de nós. Nós precisamos sentir realmente o melhor de nós e transmitir para as pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu recebi um abraço tão forte, tão maravilhoso, tão real, tão sincero. As pessoas não estão mais se confraternizando. A gente não está mais dando a mão. A gente está perdendo tanta coisa. As pessoas não... para você ter uma ideia, a questão de família. A família de vocês discute, briga? Sim. Sim. Eu pensava que só era a minha.
Porque lá as famílias de Jaboatão, elas brigam. Me disseram que as daqui de aldeia não fazem isso, mas eu descobri agora que fazem também, né? Mas me diga uma coisa, quando tem uma pessoa internada no hospital da família, fica aquela briga, quem vai é você, não, quem vai é você, fica também. Mas ainda assim é bom. Vocês sabem o que é que o pessoal está fazendo atualmente, quando tem alguém internado? Contratam uma cuidadora, ou se não uma técnica de enfermagem para ficar, porque é mais eficiente, é melhor do que uma pessoa da família, porque também o hospital é tão ruim de ficar, né? Passar a noite ali em claro, não é verdade? Mas quando a gente manda uma técnica, ou se não uma cuidadora, não é isso? Uma gaiola de ouro, o passarinho que está dentro dela, vocês acham que eles estão felizes? Então, quando a gente pensar que é melhor uma técnica, ou a gente às vezes, sem muito jeito, sem muita forma e às vezes até sem muita vontade, mas ali eu estou lidando com alguém que é minha vida, que faz parte da minha vida, que é especial para mim, que é a gente olhar. E eu lembro de determinada passagem bem interessante de um vídeo em que Padre Fábio contava uma situação bem pitoresca, que ele disse que a maior vontade que ele tem é que a gente não confunda o sentimento de amor, de amizade, de carinho com aquelas pessoas que só estão ali por conveniência com a gente. Elas não estão com a gente porque gostam da gente. Elas estão com a gente porque acham que a gente tem possibilidade de ajudar, que é necessário, é cômodo, não é? E ele disse que quer ter pessoas reais na vida dele, para que quando ele envelhecer, as pessoas possam levar ele para tomar sol. Aí leve ele para tomar sol. Leve o Padre Fábio para o sol, mas ele quer que essas pessoas lembrem também de também tirar o Padre Fábio lá do sol, não é? Porque o bom é a gente ter pessoas que cuidam da gente, que zelam da gente, que olham para a gente às vezes e dizem assim: eu olho para você, não é? E às vezes a gente diz assim: aquela pessoa já não serve mais para nada, já não satisfaz os meus desejos, já não consegue mais ajudar-me como eu queria, já não tem a mesma resistência, mas eu não sei viver sem ela, nem eu não sei viver sem ele. Nós temos as nossas mães, né? E os nossos pais. Eles envelhecem, não é? E aí, os nossos pais, eles colocaram a gente no braço, não foi? A nossa mãe deu a gente de mamar, não foi? Colocou a gente no colo, colocou a nossa comida na boca, zelou pela gente. São os nossos heróis sem capa, né? Sem aquele cinto de utilidades. E eles olham pra gente, cuidam da gente, mas depois eles já não têm a mesma vitalidade. Aí a gente vai viver um outro lado da moeda, né? Que a gente vai precisar cuidar dos nossos pais. A gente vai, muitas vezes, ter que dar comida na boca dos nossos pais. Muitas vezes carregá-los para eles tomarem banho. Muitas vezes carregá-los e eles estão todos chichados e a gente vai ter que fazer as limpezas, a higiene, e a gente não deve fazer nenhuma cara de nojo. A gente deve fazer, acima de tudo, o nosso cuidado, que aquela pessoa deu tudo que ela tinha pra gente. E na hora que nós precisamos retribuir,
nós achamos que é melhor deixá-la no abrigo, ou deixá-lo no abrigo, porque ela não serve mais para nada. E já que ela não serve mais para nada, eu não tenho nenhum respeito. Então a gente às vezes obedece por uma questão de medo, mas não honra nosso pai e nossa mãe. Honrar vai bem mais além. A gente começa a obedecer de pequeno e depois a gente honra quando a gente está grande. Porque depois eu não vou precisar que eles ditem normas, que eles ditem regras. Eu vou precisar viver tudo aquilo que eles disseram para mim. E é tão interessante. Às vezes tem tantos conceitos que a gente diz. Eu garanto que eu vou perguntar isso daqui, ele sabe tudo, não é? Ou todos nós que estamos aqui. Muitas vezes a gente conversa, tem aqueles ditados que a gente não perde. Que a gente diz assim, manhinha, não é? Todo mundo faz, não é isso? Não tem aquele ditado? Aí o que é que a mãe da gente diz pra gente? Você não é todo mundo, não. Eu não criei você para ser todo mundo, não. Eu estava vendo agora uma menina que era um ovinho. Quando eu conheci, quando eu vi agora uma moça, não é? E aí a gente fica dizendo, quantas vezes a Adriana falou para ela. E aí a gente tem esse cuidado, esse zelo, esse sentimento tão importante, que a gente realmente não quer que os nossos filhos, eles sejam o que todo mundo quer que eles sejam. A gente quer que eles sejam felizes. Porque é nesse campo que a gente vai aprender muita coisa. A gente vai ver que ali tem um espírito, que ele é criado pelo Pai, mas ele viveu suas experiências já. E ele não vem zerado. Ele não vem como folha em branco. Ele já vem com as suas vivências de outras existências. E aí a gente, quando observa aquela criança, a gente olha e diz assim, como é que ela lida com certas questões com tanta facilidade? Como é que ela sabe certas coisas? Como é que ela tem um gênio, né? Porque criança tem um gênio às vezes. Vocês não, né? É tudo legal, né? Tem não? Tudo anjinho. Uhum. Eu estou me sentindo deslocado com tanto anjo aqui perto. Mas eu espero em Deus, né, que um dia eu possa ser feito vocês, tá certo? Eu vou lutar muito, me esforçar. Vocês sabem como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Vocês sabem? É pelo esforço que ele empreende para dominar suas más tendências, as suas más inclinações. É aquilo ó, que procura hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É um processo. Esses daqui, eles já viveram muita coisa. Eles são pequenos na matéria, mas o espírito pode ser criado mais velho do que a gente. Então eles estão aqui para dar continuidade, para juntos travarmos essa experiência de vida, em que a gente vai aprendendo a cada dia. E aí a gente lembra que em cada momento que a gente tem, a gente deposita um pouco da gente. Às vezes a gente diz assim, mas olha, eu estou cansada de dizer a mesma coisa. Eu já não aguento mais falar aquilo para você. Mas pai e mãe têm o poder da multiplicação, não é? A multiplicação das falas. Eles vão falando, e eles não cansam. Já pensou se quando você estivesse criando sua filha, ou seu filho, ou seja quem for, você dissesse assim, eu já não aguento mais dizer para esse filho isso, não é? E a gente saber que depois tem que dizer tudo de novo. Nessa experiência eu vou lhe dizer assim, como é interessante esse poder que a mãe tem. Vocês sabem que
Qual é o amor mais próximo do amor de Deus? É o amor de quê? De mãe. Veja como é significativo. Eu vou contar uma história para vocês. Tinha um grande corredor. Ele chamava Al-Mu'ay. E tinha outro chamado Fernandes. Eles dois eram os melhores corredores da época. Fernandes era lá da Espanha, né? E o outro Muay, ele era lá da África. E eles foram vencendo vários títulos, vários prêmios, várias taças, várias medalhas. Até que teve uma corrida na Espanha. E essa corrida na Espanha, não é? Ia ser um tira-teima, em que os dois maiores maratonistas do mundo iam se encontrar. Então, Mutai e Fernandes iam lutar ali naquela disputa para ver quem era que ganhava um do outro. Então começou a prova. Mutai corria, Fernandes corria e corria na frente, Fernandes, e Mutai chegava, corria e passava. Fernandes corria, passava Mutai, e Mutai sem muito esforço passava por eles. Fernandes corria, e Mutai ia e passava com muita facilidade. E aí Fernandes já não aguentava mais de tanto correr, e Mutai sempre passar com relativa facilidade. Ele já estava no limite. Quando faltavam mais ou menos 1000 metros para terminar a prova, Mutai deu um pique e Fernandes não mais conseguiu chegar até ele. Ele chegou próximo à linha de chegada e estava todo lá pontilhado, marcado, tudinho. Só que era meio confuso, que ele tinha que passar por um outro corredor, não só na chegada, mas tinha que passar por esse corredor para terminar a corrida, a prova. Aí foi o que aconteceu. Mutai ficou lá, o pessoal começou a gritar, parabenizando, e ele não percebeu que tinha ainda uma pequena área tracejada para definir que ele ia ganhar. Para ele ganhar, ele tinha que passar, não era só chegar, ele tinha que passar daquela parte tracejada. E ele não entendeu, e o pessoal gritando, falando, e ele não entendia. E ele acenando para todo mundo. Acenava para um, acenava para outro, acenava para o público, e o público gritando e não adiantava. Nesse meio tempo, Fernandes foi chegando cada vez mais perto. 200 metros, 100 metros, 50 metros, 40, 30, e Mutai ainda não tinha passado a linha de chegada. Quando Fernandes chegou a 10 metros, ele entendeu o que estava acontecendo. E aí ele disse a Mutai: olha, passe para frente, siga. E ele não entendeu. Foi quando ele chegou, pegou ele e fez ele passar a linha de chegada. Tinha uma jornalista lá perto, que ela ficou indignada, porque Fernandes fez ele passar a linha de chegada, quando se ele quisesse, ele tinha ganho a prova. Ele tinha simplesmente passado e Mutai tinha perdido a prova. Mas ele fez questão de empurrar Mutai para que ele passasse e vencesse a prova. A jornalista, quando terminou lá a entrega das medalhas, tudinho, que Fernandes ganhou a medalha de segundo lugar, olhou para ele e disse: eu não entendi. Eu não entendi o quê? Eu não entendi o que você fez. Aí disse assim: o que foi que eu fiz que você não entendeu? Aí disse assim: você pegou seu adversário e fez com que ele ganhasse. Ele disse: não, ele ganhou. Aí disse assim: mas era simplesmente você ter deixado ele lá e ter passado na linha tracejada e você tinha ganho a prova. Ele olhou para a jornalista e disse: e o que minha mãe ia dizer? O que minha mãe ia dizer? Para você ver
como a referência de mãe para ele era importante. Mais do que uma medalha de ouro, ele ganhou a medalha de todos os corações. Ele colocou a medalha de honra realmente. E onde quer que essa mãe esteja, ela vai se sentir tão feliz por ter criado um filho que absorveu todos os seus ensinamentos. Que naquela hora que ela não estava perto, ele soube trazer a presença dela para junto dele e mostrar que os conceitos de dignidade, de ética, de respeito faziam parte da construção do homem que ele buscava ser. E que ele poderia perder a medalha, poderia perder o troféu, mas não podia perder o respeito à sua mãe. De entender o que sua mãe iria pensar dele. Então, isso daí tem muito a ver com apenas obedecer, ou com a obedecer e você honrar. Quando você testemunha que toda aquela obediência torna realmente um produto de honra. Quando você obedece e quando você internaliza todas aquelas regras, todos aqueles ensinamentos, todo aquele produto trabalhado diante de tantas experiências, e você chega e vê que ali é a hora de você mostrar o quanto você realmente aprendeu, o quanto todas aquelas experiências foram importantes para você, o quanto aquilo valeu, o quanto realmente para mim eu tenho, acima de tudo, dentro de mim aquele aprendizado que me faz realmente se importar com aquilo que foi depositado. Eu não simplesmente deixei a esmo tudo aquilo que valia a pena, mas eu fiz merecer todas aquelas horas que minha mãe passou acordada. Todas as vezes quando a gente, já mais velho, que saíamos de casa e a nossa mãe estava lá esperando, que ela não conseguia dormir até ver. E às vezes a gente diz assim: mamãe, deixa ser besta, deixa ser boba, vá dormir, não é? Mas não consegue, fica rolando na cama, até quando o seu rebento, até quando, porque menino, filho não cresce, né? Não tem esse negócio que não cresce filho. É meu menino ou minha menina o tempo todo, não é? Vira esses rapagões aqui, mas é meu menino, é minha menina. Porque essa propriedade é algo especial. E aí a gente às vezes fica morrendo de vergonha, paga bico, não é? Às vezes a gente paga bico, mas como é bom a gente pagar bico quando a gente tem essas pessoas tão importantes em nossas vidas, quando elas fazem parte da nossa paisagem, e quando a gente lembra: hoje eu não tenho mais minha mãe, hoje eu não tenho mais meu pai, fisicamente falando, mas eles jamais vão deixar de habitar a minha existência. Jamais eu vou deixar de tê-los como as minhas referências. Jamais eles vão deixar de ser, acima de tudo, o meu modelo de ética, de educação, de princípios e de valores. Então, nessa noite em que falamos do honrar, não é? Da honra, do respeito, quando a gente fala da obediência, e quando a gente fala que tudo isso faz com que nós, espíritos, criados simples e ignorantes, passamos a entender melhor que essa etapa evolutiva, trabalhada pelos técnicos da espiritualidade, nos oferecem para cada um de nós
esse motivo de conceito, de perceber algo maior. Um jovem de 16 anos, ele se enamorou de uma jovem, não é? De 14 anos. Então, ele chegou no tempo que os jovens iam consultar a família. E ele foi consultar o pai da menina para saber se essa menina poderia, não é, casar com ele. Vocês lembram a idade que eu disse do jovem? 16. E a idade da menina? Exatamente. Aí o que foi que aconteceu? Eles chegaram, não é? Ele chegou e disse ao pai da menina: olha, eu vim aqui falar com o senhor, não é? E aí ele chegou e disse: pode falar. Aí disse assim: olha, eu quero namorar com sua filha. Ele olhou para o rapaz, aí disse assim: o que é que você tem para oferecer para minha filha? Aí ele disse: como assim? Aí disse assim: você já se formou? Aí disse: ainda não. Você já trabalha? Ainda não. Aí disse: então faça o seguinte, vai estudar e vá trabalhar. Por enquanto, não tem condições de você namorar com minha filha. Sabe o que o rapaz fez? Sabe o que o rapaz fez? Não? Vocês nem imaginam o que ele fez. Fugiu com a menina. Não, isso é no tempo de agora. Essa história é de antigamente. É que eu estou repaginando ela. Ele chegou, o rapaz, sabe o que ele fez? Ele olhou para o pai da menina e foi embora. Passaram 6 anos. Ele tinha que idade? 16. Com 6. São bom na matemática. 22. Com 22 anos ele chegou lá. Olhou para o pai e disse assim: eu quero namorar com sua filha. Aí ele olhou e disse assim: que cabra insistente. Mas não pense que eles ficaram namorando escondido não, viu? Eles terminaram mesmo. Os dois. Nem ela procurou mais ele, nem ele procurou mais ela. Então, ele chegou, o pai, e dessa vez ele consentiu. Um ano depois, noivaram, 2 anos se casaram, e aí, eles tiveram os sonhos de construção de muita coisa e conseguiram ir construindo bastante coisa. Materialmente falando. Até que chegou um momento, não é? Que eles desejavam dar continuidade, não é? Através de filhos. Passou-se 4 anos eles esperando e nada. Nada de menino. Ela foi fazer os exames
porque geralmente mulher é muito mais cuidadosa do que homem. Ela foi fazer os exames e deu tudo certo. E ela chegou para ele e disse: bem, deu tudo certo comigo, viu? Vá fazer agora os exames. Aí ele foi, não é? Claro, era um casal muito unido. Aí ele foi e ele tinha uma problemática muito séria, que o médico disse que mesmo que ele fizesse qualquer tratamento, a chance era de 1 para 100. Aí ele disse assim: eu tenho uma chance. Aí só tem uma chance. Pois eu vou em busca dessa chance. E eu vou fazer todo o tratamento possível. E fez. E tentou. Fez os tratamentos. Aí chega um momento que a gente está mais sensível, né? Não tem aquele momento que a gente está um pouquinho querendo um acolhimento, uma força, não é? De alguém que realmente goste da gente, daquela pessoa que tenha carinho pela gente. E ele chegou no momento, não é? Que ele estava sofrido, sem esperanças. Aí eu digo uma coisa a vocês. Às vezes, diante da maior dificuldade que a gente tem, da maior dor que a gente passou, a gente pode fazer a melhor experiência, ou a experiência, se não melhor, mais importante da vida da gente. Ele chegou naquele momento, já desiludido, desanimado, melancólico, resolveu fazer uma rogativa. E essa prece que ele fez, essa oração, ele depois transferiu para uma folha de papel. E essa mensagem que ele trouxe se tornou o maior sucesso cristão de todos os tempos. O nome dele é Anderson Ferreira, a esposa Raquel Ferreira, não é? O que foi que aconteceu? A esposa dele, Raquel, ele conseguiu fazer uma música, uma letra de um pedido que ele fez, não é? Essa música, ela conseguiu ganhar o Grammy Latino de música. E essa música, ela revela justamente a força que ele teve diante da dor. Depois que ele fez essa música, interessante é que uma semana depois, a mulher, a esposa, liga para ele. E quando liga para ele, diz: meu amor, eu estou grávida. E a mensagem dessa música é justamente Ressuscita-me, que depois fez muito sucesso na voz de Aline Barros, não é? E ela ganhou o Grammy justamente com esse LP, Ressuscita-me. Vocês conhecem, não é? Vocês vão ver assim a voz mais terrível que vocês escutaram cantando, mas a gente vai se arvorar porque vocês vão ajudar. E quando as pessoas ajudam, fica tudo mais fácil, tá certo? Alguém conhece essa música? Conhece, né? Pronto. Então, eu vou pedir muito sua ajuda, tá certo? Eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Eu não quero só não, eu preciso, tá bom? Essa música, ela diz assim: mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando em meus sonhos
Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele se moveu. Mestre, não há outro que eu possa fazer aquilo que o Senhor tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Essa parte é melhor, né? Para a gente cantar. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama pra fora, ressuscita-me. Vocês sabiam da história dessa música? Pois essa música foi a música que esse irmão gravou na sua maior dor, no seu momento mais difícil, nas horas que a gente enche e entende que está só, mas nunca estamos sós. Sempre a gente deve entender que depois daquele dia mais trevoso surge um novo dia, porque ninguém pode deter a madrugada. Existem pessoas que tentam obstaculizar o progresso, que tentam dificultar essa marcha evolutiva, mas ninguém foge à lei, e a lei é de evolução. Se hoje nós estamos aqui com o propósito de melhorar, eu garanto a vocês que todos vão conseguir, cada um da sua forma. E às vezes na forma que talvez não compreendamos, porque muitas vezes a gente quer conseguir todas as coisas e nem todas as coisas vamos conseguir. Mas aquilo que nós necessitamos, nós sempre vamos ter. Então nessa noite que a gente possa aprender juntos, porque não estamos sós nessa caminhada. Nós não estamos aqui para o sofrimento. Nós estamos aqui para ser felizes. Cada um daqui está compondo a sua história. Cada um está escrevendo a sua história nesse fantástico livro da vida. Só que a gente tem rascunhado muito. A gente tem rascunhado demais. E a gente precisa passar a limpo a nossa vida. A gente precisa entender que tudo faz parte de um processo maior. Mas hoje nós estamos aqui para o aprendizado. Nós somos os aprendizes de sempre. Então que a gente possa estar juntos nesses desafios. Que a gente não perca a oportunidade. Porque se nós podemos ser, acima de tudo, aquelas pessoas mais generosas, aquelas pessoas que acreditam, porque a humanidade está tão desanimada, as pessoas estão tão fragilizadas, a ansiedade está batendo na porta de tanta gente, a depressão está acontecendo em tantos espaços, existem tantas questões de suicídios, de pessoas que estão cheias de fluido vital e perdendo a oportunidade de compartilharmos essas experiências. E eu peço a todos vocês, tentem outra vez. Façam feito poetinha. Tente outra vez. Apesar de tudo, tentemos novamente. Por mais dificuldades que surjam, tentemos mais uma vez. E quando a gente achar que nada resta, tentemos mais uma vez. Porque quando às vezes a gente está no limite das forças, é ali que está a solução que a gente tanto espera. Mas a gente precisa ser persistente para conseguir atingir os objetivos ao qual todos estão destinados. Porque um dia, todos nós seremos anjos.
mesmo que agora a gente não entenda. Agora o nosso anjo é diferente. Ele tem que ser conquistado. Cada pena é um passo na evolução. Cada luz é uma conquista. E cada virtude é uma experiência bem vivida de aprendizado. Então, que Deus ilumine a todos. Deus ilumine a todas. E que possamos encerrar com aquele Pai que está em toda parte. Aquele Pai que está em nossas vidas. Aquele Pai generoso. Naquela noite, a paz se fazia presente. Espíritos dedicados ao bem se colocavam à disposição de atender obsediados, obsessores. Técnicos da espiritualidade vinham para ajudar. Médicos espirituais estavam ali. De repente, uma fresta de luz iluminava aquele homem chamado amor. E naquela hora, ele se coloca à disposição de atender todos os espíritos que estão ali ao derredor. De repente, uma entidade veneranda, de roupas da época, como se fossem tecidos a fio de ouro, disse: Chico, manda um recado para o meu rebanho. O meu nome é Monsenhor Silvério Horta. E a mensagem diz mais ou menos assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos esses aflitos desse mundo de escasseus, santificado Senhor da vida, seja sempre o teu nome sublime, que em todo esse universo exprime ternura, concórdia e amor. Vê ao nosso coração, Senhor da vida, o teu reino de bondade, de paz e de claridade. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos de todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito de luz e de carinho, o pão espiritual. Abençoa-nos também os sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus, com a proteção da espiritualidade amiga, com a proteção do mentor da casa, com a proteção das entidades venerandas. Que o nosso altar da caridade seja para sempre todo cheio de toda a verdade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Assim seja. Paz e luz. Eita. Tanta coisa passou na minha cabeça enquanto eu via. Tanta coisa. Hoje eu atendi uma mãe muito aflita por conta de uma situação bem delicada da filha, já uma jovem de 32 anos, uma jovem adulta. E teve uma hora que ela disse algo assim, que eu precisava ajudá-la a ter forças de uma moça que passa por muitos problemas, e que eu precisava ajudá-la a ter forças para conduzir essa filha até o momento em que ela tivesse que voltar ao pai. E que enfim pudesse dizer a ele, né? Meu pai, eu cuidei dela, eu cuidei daquilo, desse ser que tu me enviaste, até as minhas últimas forças, mas agora eu te entrego a tua filha novamente. Quando ela disse isso, sabe, me deu um soco no estômago, né? Porque deu a sensação assim de o que é maternidade, né, gente? O que é a maternidade? O que é essa imensa responsabilidade? E quando Francisco trouxe algo
nesse sentido, eu me lembrei, me remeteu muito a isso. A gente olha para os nossos pais sem compreender de fato o que eles representam para nós, né? O que eles assumiram ao nos receber. E eu sei que cada um tem sua história, cada um tem sua história de pai, de mãe, de filho. Às vezes não tão certinhas, não tão organizadas, porque é um desafio, não é fácil para ninguém. Mas que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Que a gente possa, muito mais do que obedecer, né? Porque quando a gente fala do Pai Maior, a gente tem aprendido na nossa doutrina que nós não precisamos obedecer necessariamente a Deus. Ele não é punitivo, ele não é uma criatura que vai nos punir, que vai nos castigar, né? Então a gente tem que obedecer. E a gente compreende isso de uma forma tão fácil, né? A gente consegue honrar o nosso Pai Maior. Estamos aqui numa casa de oração e trabalho porque honramos o nosso Pai Maior. Vamos à igreja por isso, fazemos caridade por isso, vamos à casa evangélica por isso, vamos a qualquer local, né? E quando a gente fala em Deus, a gente honra com muita tranquilidade. E por que nós não honramos, não podemos honrar com a mesma tranquilidade o nosso pai e a nossa mãe? Lembrando, estou aqui sabendo que cada um tem sua história e que muitas vezes não é fácil. Mas que a gente perceba o significado disso. Não se trata necessariamente de obedecer. Obedecer de fato vem do medo. A honra, acho que vem do respeito, vem da admiração, vem dessa introjeção desse amor maior, né, que essa mãe me fala hoje. Nós possamos lembrar disso. Nós possamos lembrar, inclusive, que um dia esses pequenininhos aqui, e muitos dos adultos, talvez ainda não estejam nesse local, né, nesse lugar de pai e mãe, mas um dia estarão e, enfim, compreenderão a necessidade de serem honrados. Porque isso é o que de mais forte, é a herança maior que a gente deixa para os nossos filhos. Quando a gente doa a eles, a gente se faz instrumento de doação do amor do Pai a eles, através da educação, através do cuidado, da proteção, da segurança. É a gente saber que a gente está formando homens de bem. Então, que fique aí essa reflexão para todos nós. E eu penso que a nossa prece final ela já foi feita. Quer falar? Anderson Ferreira não, desculpa, é Anderson Freire e Raquel Freire. Eu só queria consertar porque como está sendo gravado, para a gente não deixar essa parte. A nossa prece, eu acho que ela já foi feita, mas que cada um, né, possa internamente fazer essa prece mais pessoal, com tudo o que compreenderam, puderam aprender aqui hoje. Certo? Que Jesus nos abençoe. Francisco, sem palavras pelas palavras e pela oportunidade de ter você comigo, meu irmão. Muito, muito, muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos nós. Bom, os nossos assistidos agora vão fazer o lanchinho deles e nós vamos continuar aí. Quem tiver tratamento ainda pode se colocar, tá?
que foi? Aqui não.